Boa noite a todos. Estamos mais uma vez numa live da OAB Contagem, hoje para falar do tema de 18 anos da Lei Maria da Penha, com a professora Maria Berenice Dias e a professora Alice Bianchini. Passo a palavra agora para a doutora Ariane. Boa noite a todas e todos. Estamos aqui comemorando 18 anos de Lei Maria da Penha, com duas mulheres, né, que são grande referência no nosso país, né, como na militância de violência doméstica e familiar, uma advogada referência na área de família, a outra na área criminal. Que evento grandioso com essas duas potências, com esses dois grandes nomes que são referência, né? Todas nós aprendemos cada dia mais com vocês. É uma satisfação minha pessoal também estar aqui com vocês nessa live. E eu tenho certeza que muitas, porque a gente recebeu muitas mensagens para a gente de felicitações, de pessoas que vão participar, porque tem a presença de vocês, porque vocês sempre contribuem, né? Com a jornada de vocês, com o trabalho de vocês. A gente tem muito a aprender sempre com vocês. Vocês sempre conseguem trazer algo novo, né? Vocês sempre estão aqui com a gente na UAB Minas, na UAB Contagem, e a gente sempre termina com vocês querendo ouvir cada vez mais de vocês e aprendendo cada vez mais de vocês. Sempre que eu ouço vocês, eu aprendo muito e estou aqui hoje para aprender mais um pouquinho com vocês. E, de antemão, já agradeço, né, a disponibilidade do tempo de vocês, porque eu sei que não é fácil, ainda nesse mês que a gente tem um trabalho um pouquinho para além, né, no Agosto Lilás. Não é um dia feliz comemorar 18 anos dessa lei, porque a gente queria que ela não existisse, né? A gente espera um dia falar que não precisamos mais da Lei Maria da Penha, mas infelizmente precisamos, né? Temos uma lei que é entre as melhores do mundo, tem uma escrita maravilhosa, mas sabemos o tanto que precisamos, né, de melhorar em políticas públicas para as mulheres, na efetividade da lei, porque a gente ainda sabe que o sistema ainda é muito falho, porque ainda nós estamos morrendo, nós estamos sofrendo violência de gênero, e os números têm cada vez mais aumentado, é triste. E estar num evento como esse, a gente consegue debater, aprender, e para a gente poder também atuar de uma forma melhor, cobrando do judiciário mais eficácia, cobrando as delegacias no dia a dia da sociedade, né? Para um mundo melhor, para uma igualdade de gênero, né? Porque a gente, mulher, tenha mais segurança e tenha menos medo, né? Porque eu falo que a gente, mulher, a gente acorda todos os dias agradecendo por estar viva, né? E dorme todos os dias também agradecendo e pedindo que não aconteça nenhum tipo de violência com a gente. Então, muito obrigada pela disponibilidade. A noite hoje é de vocês e aí nós estamos aqui prontinhas para ouvi-las. Eu vou passar agora a palavra para a Gabriela, que é a mediadora, para a Gabriela já iniciar, né? Primeiramente, a gente vai ouvir a Maria Berenice, que foi uma referência para mim também na faculdade, e você me fez gostar de direito de família, apesar de eu atuar no direito criminal, mas você foi, comprei todos os livros na faculdade, inclusive, porque a nossa professora, ela era também uma fã de você, é sua fã, e o que eu sei hoje de direito de família, eu sou muito grata a você, porque eu aprendi com você nos seus livros. Gabriela, agora com a palavra. Boa noite a todas, todos e todes. É uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. E a Ariane e a Kênia me deram a feliz missão de ladear as minhas referências, né? Então, assim, além de feliz, eu fico nervosa. Eu falei assim, gente, ainda bem que é online, porque, né, qual roupa eu vou estar? E aí, mas antes de começando, eu gostaria de passar a palavra em sequência, ao nosso presidente da subseção, doutor Rogério, a nossa vice-presidente, doutora Mariana Horta, e a nossa secretária-geral, doutora Ana Flávia Santos, para darem uma palavrinha de boas-vindas. Obrigado, Gabriela Andréia, parabéns, Ariane e Kênia, pelo excelente evento que vocês estão vendo hoje. Eu digo que aqui na OAB Contagem tem a alegria de poder ter comissões que pensam em trabalhos que sejam de forma efetiva e poder usar esse canal, né, de forma virtual e poder chegar a tantas pessoas. Temos, inclusive, aqui espectadores de outros estados que estão nos acompanhando.
e dar boa noite a cada um de vocês que estão nos acompanhando no YouTube do OAB Contagem, para esse evento, 18 anos da Lei Maria da Penha, com duas grandes mulheres que debatem o direito de forma efetiva, a doutora Maria Berenice Dias, a doutora Alice Bianchini. Aqui eu agradeço muito pela disponibilidade, pela boa vontade, pela alegria de poder compartilhar conosco os seus conhecimentos num tema, como dito, que é de fundamental importância. Me sinto aqui honrado por estar, né, no meio de tantas mulheres e poder ser o presidente de uma subseção que guarda isso, do direito da fala, da proteção, de tudo aquilo que a mulher tem e pode fazer na sociedade, sendo aquilo que ela quiser ser. E sou ladeado por mulheres fortes, que trabalham efetivamente em prol da advocacia, como a doutora Mariana, a doutora Ana Flávia e toda a nossa diretoria também, que é composta hoje por mais de 50% de mulheres. Em Contagem, mais de 70% de mulheres inscritas no quadro da OAB e muitas jovens advogadas. Uma para eu receba efetivamente os trabalhos que a ordem precisa fazer para que chegue até a ponta. Então, esse é o nosso desejo, é isso que a gente quer e gosta de fazer todos os dias. Parabéns a vocês e muito obrigado mais uma vez por se disponibilizarem a estar conosco nesse dia. Bom, meu boa noite e minha alegria de recebê-las aqui, doutora Alice, doutora Maria Berenice. Sempre uma honra, né, estar e receber vocês aqui, ainda que virtualmente, na nossa subseção. Gostaria rapidamente de parabenizar a comissão, as pessoas da Ariane e da Kênia, pelo trabalho que tem fazendo, doutora Ariane e Kênia, que estão se tornando, sim, referências na nossa cidade, né, no enfrentamento a todas as formas de violência contra nós, mulheres. Esses 18 anos, né, da Lei Maria da Penha. Eu lembro que quando eu fiz 18 anos, né, minha mãe falou, parabéns, mas agora vem grandes responsabilidades. Eu acredito que a gente poderia falar isso para a nossa Lei Maria da Penha, né? Responsabilidade de maioridade, de se tornar ainda mais efetiva no combate à violência. Temos muitos problemas? Sim, mas eu acredito que temos muito que comemorar, sim. Mas, claro, sempre expandir esse horizonte, sempre tentar buscar meios efetivos, porque as violências também elas vão se transformando, né? A gente vê aí os meios digitais se tornando instrumento também de violência, então a necessidade da gente sempre buscar amparo e uma melhoria na nossa legislação para esse combate. Ser mulher no Brasil é ser potencialmente vítima de violência, não é verdade? Então, o nosso trabalho não pode parar, as nossas reflexões não podem cessar nunca. Então, viva 18 anos, mas que venham muitas responsabilidades. Muito obrigada mais uma vez por recebê-las. Desejo um ótimo evento a todos. Boa noite a todos. Que honra, né, poder participar dessa mesa. Boa noite a todos aqui da nossa mesa que está aqui online e os nossos participantes online que estão nos acompanhando. Sei que vai ser, assim, uma live que vai ser muito bem, vai ser replicada, porque a gente está aqui com pessoas que são referências dentro do nosso município e pessoas o qual eu estudei, né, eu tive aqui, como se diz, estamos realmente nervosos. A Gabi estava preocupada com que roupa ela ia estar se estivesse presencialmente. Eu estou aqui, o que eu falo, estando presente nessa mesa virtual. Então, assim, realmente é um momento de muita emoção. Para a nossa casa, o AB Contagem, mais uma vez, essa comissão, os trabalhos que são realizados pelas nossas comissões, mais uma vez, é uma referência poder receber pessoas tão importantes e que deixa registrado na história da UAB Contagem, está recebendo pessoas que são referências nacionalmente, internacionalmente. Então, é uma honra poder estar aqui, poder presenciar vocês, ouvir vocês, e que a gente possa cada vez mais não ouvir, né, de tanta violência nos nossos telejornais todos os dias, que sirvam essa live para poder deixar mulheres mais informadas do que elas precisam fazer para não estar mais no estado de violência, e que a gente possa ser essa referência dentro do nosso município para amparar essas mulheres. Então, eu desejo a todos um excelente evento e vamos acompanhar aqui online. Obrigada. Maravilha.
Eu quero te cumprimentar, você que está aí no YouTube, na sua casa, no seu trabalho, assistindo com a gente. Não temos nem, não teve nem 20 minutos de evento e já temos mais de 40 pessoas online. E esse evento poderia ser hoje na nossa sede, na nossa subseção, que está novinha em folha, né? Foi reformada, mas é muito interessante que a palavra possa ser espalhada e a gente vem literalmente pregando esta palavra do enfrentamento à violência, a todas as formas de violência contra as mulheres. Então, aprove que esse evento fosse virtual, até mesmo para que as nossas referências, doutora Maria Berenice e doutora Alice Bianchini, pudessem participar conosco. Então, eu quero te convidar, você que está aí assistindo no YouTube, que você possa compartilhar esse vídeo lá no seu Instagram, nas suas redes sociais, a quem possa estar interessando assistir, porque eu tenho certeza que hoje nós vamos falar de coisas tamanho importantes, necessárias e imprescindíveis aqui nesse dia. Principalmente porque hoje, dia 26 de agosto, estava falando com a doutora Ariane, que além de tudo, de doutora minha amiga, estava contando para ela que hoje é o Dia Internacional da Igualdade Feminina. E é interessante esse vídeo ser virtual, nós estarmos com maioria de mulheres a essa mesa, então eu posso falar boa noite a todas, para que a nossa palavra, que sempre foi silenciada, sempre foi superestimada, sempre foi marginalizada e invisibilizada, ela possa estar ecoando e fazendo ou trazendo novos ventos de igualdade, porque a isonomia não nos basta. Muitas vezes a igualdade também nos basta, a gente precisa criar uma ética que ainda a gente não, talvez a gente não tenha nome para criar, né? Equidade, será que funciona? Equidade, será que é suficiente para tudo aquilo que nós almejamos enquanto igualdade de gênero? A Agenda 2030, ela estabelece, né, pela ONU, compromissos aos quais o Brasil tem que cumprir para que nós, mulheres, pudéssemos ou possamos estar em uma igualdade de gênero. Talvez os nossos bisnetos acompanhem isso. Talvez se a gente trabalhar com todos esses requisitos no presente. Mas será que o que a gente quer, esse sonho de liberdade ainda tem nome? A gente precisa construir hoje o futuro que a gente quer, amanhã, ou daqui um pouquinho, daqui mais tarde. E essa noite é uma noite, não é de comemoração, como a doutora Ariane falou, mas de rememoração de direitos. Porque os nossos direitos, tanto democráticos quanto cidadãos, enquanto mulheres, eles têm que ser conquistados com o pé na porta todos os dias. Não é jogando flores. A gente sabe e a gente também merece flores. E nesse momento eu quero brindar a nossa fala, a nossa palavra aqui presente com flores. Mas a gente chega com o pé na porta dizendo que os nossos direitos são para ontem e que a gente não vai permanecer calada, silenciada, porque a gente tem um grito, eu tenho falado muito isso quando eu palestro, um grito ancestral preso na garganta. E que tudo que a gente quer é fazer o Clube da Luzinha para estar falando em todos os pontos que essa lei precisa ser respeitada, uma das melhores leis do mundo. E a partir de agora, eu quero abrir o debate, queria trazer essa introdução importante, porque eu não poderia deixar de notar que hoje é o Dia da Igualdade Feminina e que a gente precisa dizer isso. Essa aqui é uma mesa interseccional, é uma mesa que tem mulheres brancas, mulheres negras, mulheres mais jovens, mulheres menos jovens, mulheres de todas as formas, e a nossa mulheridade, ela precisa ser celebrada, e ela só é celebrada quando a gente tem a palavra falada, ecoando. Então, é interessante a gente estar aqui junto, reunidas, porque isso é muito significativo. E eu, Gabi, jovem advogada, está aqui com a pessoa que é referência para mim no direito das famílias e que eu cito todos os dias, com a pessoa que está aqui e que é referência para mim no direito das mulheres, que eu cito diariamente quando eu vou fazer minhas petições, é assim, um grito de vencer na vida, gente. Então, eu não poderia deixar de dizer isso. Mas, para começando, eu quero convidar a doutora Maria Berenice Dias, que é advogada especializada em direito homoafetivo das famílias e das sucessões, desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pós-graduada e mestre em processo civil,
vice-presidente nacional do IBDFAM, coordenadora dos núcleos do IBDFAM dos países de língua portuguesa e que está com a palavra agora. Gente amada, que alegria estar aqui falando numa subseção da Ordem. E sempre que eu falo para a Ordem, quem já me ouviu falar vai dizer assim, lá vem ela de novo, e eu vou. Porque mulher tem uma característica que os homens reclamam, mas sempre foi a nossa ferramenta, nós somos teimosos, né? Então, nós vamos e repetimos até a gente conseguir alguma coisa. Então, não acho, e o nosso presidente, o Rogério, fez referência ao número significativo de advogadas no quadro desta subseção, e o que está na hora, e é o que eu tenho pregado há muito tempo, é que nós temos que mudar o nome da ordem. Gente, por que a Ordem dos Advogados? Se isso tinha alguma razão de ser quando foi criada a ordem lá, que nem tinha mulheres, mas hoje em dia a maioria dos profissionais da advocacia são mulheres, né? Não são os homens, principalmente a maioria adimplente também. Acho que nós temos que fazer esse movimento. O IBDFAM já pede isso há muito tempo na ordem. Quando nós fizemos a primeira vez que pedimos, era o Santa Cruz, o presidente, eu disse assim, Bernice, isso é difícil, né, de passar no Conselho Federal. Eu disse, não, o nome disso se chama preconceito, né? Nós só precisamos que mudar, não precisa nem trocar a sigla, fica a ordem da advocacia, tanto que agora já se fala no dia da advocacia, nem se fala mais do dia do advogado, mas o masculino não mais nos representa. Se algum dia alguém achou que as palavras masculinas representavam ambos os sexos, não mais representam. Nós temos o direito a termos visibilidade, principalmente no nosso espaço, né, de congregação, de associação, e acho que nós precisamos lutar isso. Mas isso nós temos que nos unir, sabe, buscar isso. Acho que nós precisamos desta mudança, não só com relação à ordem, mas todas as outras instituições, Instituto dos Advogados, Associação dos Magistrados, mas acho que se o primeiro passo for dado pela ordem, eu acho que os outros vão vir no mesmo sentido. Além disso, é uma alegria estar aqui com vocês, estar aqui com a Gabriela, essa pessoa fantástica, e a Alice, que é meu referencial sempre quando eu falo, quando eu escrevo sobre a Lei Maria da Penha, não dá para não nos abreberar dos conhecimentos dela. Então, acho esse momento muito precioso. E me pediram para eu falar sobre os reflexos da Lei Maria da Penha no direito das famílias. Eu fui magistrada muitos anos, 35, sou advogada há 17 anos, e eu tenho que dizer uma coisa para vocês. A concessão de separação de corpos no âmbito da justiça, para não dizer que era impossível, era muito pouco provável que se concedesse. Não existia esta possibilidade. Ainda que o Código Civil, de uma maneira expressa, diga, antes de mover a ação de nulidade de casamento, anulação, divórcio, dissolução de união-estado, a parte pode requerer a separação de corpos, que será concedida pelo juiz na possível brevidade. Nós vimos isso na advocacia, antes da Lei Maria da Penha, não. E vejam que o Código de Processo Civil, ele determina, né, a concessão de medidas tutelares de urgência, né, e, de uma maneira bem recorrente, fala no artigo 303, nos casos de urgência, né, for contemporânea a propositura da ação e tal, ou antecedente, havendo perigo de dano ou de risco do resultado útil do processo, a concessão de tutela antecipada, tutela de urgência. Então, assim, ferramentas existem, né, na lei, mas será que elas
eventualmente foram até hoje aplicadas, né? E confesso que, mesmo depois da vigência da Lei Maria da Penha, ainda existe uma grande resistência da concessão dessas medidas no âmbito do direito das famílias pelos juízes de família. E tem um dispositivo do Código Civil que literalmente condiciona, por exemplo, deliberação sobre a... Deixa eu ver onde é que está aqui. Ui. A deliberação sobre a questão da guarda dos filhos, a prévia audiência com ambos os pais, sem, nessas medidas cautelares, sem atentar à natureza e o fundamento do pedido de separação de corpos, sem ver se atende, se há a possibilidade dessa mulher que pediu uma separação de corpos, ter essa possibilidade de se colocar numa audiência, perante um juiz para discutir essas questões, de uma enorme falta de sensibilidade com relação à mulher. E, por incrível que pareça, a expressão violência doméstica só entrou no Código Civil e no Código de Processo Civil depois da Lei Maria da Penha. Antes não existia, eu fiz uma pesquisa. Gente, não tinha literalmente nada. Veja, o Código de Processo Civil, lá no artigo 53, estabeleceu a competência do domicílio da vítima de violência doméstica e familiar nas ações de divórcio, anulação de casamento, reconhecimento de instituição de união estável. E também determinou a participação do Ministério Público, no artigo 698, nas ações em que figure como parte vítima de violência doméstica e familiar. O 1048 diz que terão prioridade na tramitação em qualquer juízo ou tribunal, procedimento em que figure como parte vítima de violência doméstica. Outro dispositivo que tem gerado muita celeuma e que também fala em violência é o artigo 1699, letra A. Vejam, nas ações de guarda, antes de iniciar a audiência de mediação e conciliação, o juiz indagará às partes e ao Ministério Público se há risco de violência doméstica e fixará o prazo de 5 dias para apresentação da prova ou de indícios pertinentes. Esse dispositivo veio regular este acréscimo feito também no Código Civil por esta lei, determinando esse questionamento. E todo mundo acha que esta referência feita à violência nesses dispositivos, eles são da violência doméstica e familiar contra a mulher. Vejam, é um dispositivo que entrou no Código Civil e um Código Civil e outro no Código de Processo Civil, e não entrou, por exemplo, no âmbito da Lei Maria da Penha. Fala em ações de guarda, ou seja, com relação a filhos, e risco de violência doméstica. Risco de violência doméstica com relação a quem? Só pode ser com relação aos filhos. Até porque, vejam que a lei chamada Henri Borel, que cria mecanismos para enfrentamento da violência doméstica contra crianças e adolescentes, ela prevê a concessão de medidas protetivas, entre elas também a não concessão da guarda, também o afastamento, também a obrigação de manter distância. E além disso, vejam, fala que na audiência de conciliação o juiz ouvirá as partes sobre a existência de violência. Mas não é o juiz que preside a audiência de mediação, são mediadores. E depois, assim, será que eventual episódios de violência doméstica contra a mulher
é suficiente para afastar a possibilidade dos pais de manterem a guarda compartilhada com relação aos filhos? Acho que alguém pode ser mau marido, mau companheiro, mas não necessariamente um mau pai. Então, acho que está havendo uma leitura absolutamente equivocada desses dispositivos, porque agora virou moda, sabe? As pessoas virem a juízo, buscarem o afastamento, a não concessão da guarda compartilhada, que é uma modalidade obrigatória, prioritária na lei. Eu até confesso que acho que a guarda unilateral, que eu não gosto da palavra guarda e nem da unilateral, sabe? Eu acho que ela não pode existir, porque afronta a regra constitucional. Acho que esses dispositivos que autorizam isso por vontade própria e motivadamente, isso simplesmente afronta a Constituição, que impõe a ambos os pais o dever de cuidado com os filhos. E ninguém, um dever de sustento, ninguém pode abdicar disso, sabe? Simplesmente porque não quer. Eu só vejo pais, eventualmente, não querendo. Eu nunca vi mãe abdicar desse direito, porque, né, Deus o livre nesse sentido. Isso acaba, sabe, sobrecarregando de uma maneira terrível as mulheres, porque acabam elas com todos os encargos parentais assumidos por ela. Aliás, é o que a justiça diuturnamente faz, né? Quando faz a forma de convivência dos pais com seus filhos, estabelece o quê? Fica 15 dias com a mãe, fim de semana alternados com o pai, um pernoite por semana. Mas quem é que assume todos os encargos? Sempre a mãe, né? E o pai fica nos finais de semana, sabe, levando ele no McDonald's, enfim. E acho que essa sobrecarga é algo que compromete muito a mulher no seu desenvolvimento profissional, pessoal, emocional, em todos os sentidos. Então, acho que essa solução de qualquer alegação de violência doméstica, sabe, isso vem ainda que as mulheres sejam contra a guarda compartilhada, sabe, eu acho que há uma imposição necessária de se prever esta guarda, o compartilhamento, o partilhamento das responsabilidades parentais. Essa é a nova possibilidade nesse sentido. No Código Civil, também, essas disposições só vieram depois da Lei Maria da Penha. Por exemplo, acabou prevendo a possibilidade de perda do poder familiar, no artigo 1638, em caso de homicídio, feminicídio, lesão corporal, que envolve violência doméstica contra a mulher, e também quando esta violência é praticada contra os filhos ou outros descendentes, que pode levar à perda do poder familiar. E a concessão outro dispositivo que tem e que fala na violência é a chamada Lei do Depoimento Especial, essa que cria o sistema de garantias de crianças e adolescentes, sabe? E determina a criação de juizados especializados em crime contra crianças e adolescentes. E como tudo, enquanto não forem criados esses juizados, é atribuído lá no artigo 23, parágrafo único, ficarão a cargo dos juizados das varas especializadas em violência doméstica e temas afins. Nós sabemos que, infelizmente, no Brasil, temos um número muito, muito acanhado ainda de juizados de violência doméstica, o que leva a uma sobrecarga e uma questão de inadequação. E talvez, assim, eu queria muito saber a opinião da Alice nesse sentido, né? Que determina a Lei Maria da Penha que, enquanto não forem criados esses juizados, os processos serão apreciados nas varas criminais e os recursos nas câmaras criminais.
E existe um preconceito com relação à violência doméstica, nós todos sabemos, né? Principalmente por parte dos juízes criminais, que acham que eles têm crimes mais significativos para julgar do que esses crimes onde as mulheres bobeias se arrependem, vão lá e querem desistir e tal. Existe sabe, esta rejeição com relação a isso. Nas câmaras criminais, do mesmo modo, sempre tive problema, né, com a questão da violência doméstica ser tratada por câmaras criminais. Eu acho que deveria ser no âmbito das varas de família e das câmaras de família, que precisava ser essas questões precisavam serem abordadas. E algo que eu percebo que ninguém tem alegado, mas acho fundamental para levar os juízes das varas de família a darem mais atenção à questão da violência doméstica, que não é dada. É o parágrafo 4º do artigo 19, que recém foi introduzido na Lei Maria da Penha e que, com todas as letras, determina a concessão das medidas protetivas, entre elas a separação de corpos, né, e as outras medidas correlatas, aí, alimentos, enfim, mediante a palavra da vítima perante a autoridade policial ou qualquer documento firmado por ela, ou seja, a petição inicial de uma ação pedindo isso. Então, não cabe questionar, o juiz de conceder ou não as medidas pedidas, a não ser que fique assim muito escancarado que não existe este vínculo. Inclusive, assim, a minha filha, que ela é juíza de um juizado, ela que implantou o juizado, e lá está há 10 anos no interior do estado, ela chegou e disse: mãe, a partir desse dispositivo, não tem mais como se negar essas medidas protetivas, porque como é que a gente vai assegurar que não existe eventual risco a esta mulher que, bom, vai buscar esta solução? Muita gente diz que a Lei Maria da Penha, então, ela acaba sendo mal usada, porque as pessoas querem se ver livre do marido, do companheiro, então vão e inventam episódios de violência doméstica para tirar eles de casa. Eu sempre acho que quem vai fazer um registro de Maria da Penha não é porque o casamento vai bem, muito obrigado. Não é. E talvez, se os juízes cíveis, juízes de família, tivessem mais sensibilidade para essa questão da violência doméstica, que ainda não tem, talvez, ao invés de irem na delegacia e formalizarem esses pedidos de medida protetiva ou de afastamento do agressor do lar, viessem elas nas ações de divórcio, ações de dissolução de união estável, pedir tutela antecipada, em caráter liminar, sabe? Onde ela tem algum receio de alguma circunstância de violência doméstica. Até porque eu confesso, assim, que violência. Às vezes as mulheres não sabem qual vai ser a reação, sabe? Do marido, do companheiro, se elas entrarem com pedido de divórcio, sabe? Depois, assim, não dá para ficar tramitando uma ação que é litigiosa, porque senão, se fosse consensual, não bateriam nas portas do Poder Judiciário, entraria só uma parte no Poder Judiciário. Bom, se continuarem sob o mesmo teto, né? Isso acontece quando há acordo, mas quando não, então, para mim, sempre nessas ações que buscam a dissolução dos vínculos parentais, precisava haver, sim, a concessão da separação de corpos. Acho que esta é uma realidade que precisa ser enfrentada, e a grande esperança é que, com este protocolo de julgamento, conforme a perspectiva de gênero, que tem, olha, vigência obrigatória, os juízes são obrigados a julgarem sobre esse olhar, sabe, as coisas venham a mudar. E que, nós precisamos fazer alguma coisa, aliás, hoje estamos fazendo isso, sabe, para acabar com este crime
que é o crime que mais se comete no Brasil. Nós passamos o dia inteiro vendo, tantos acidentes de trânsito, tanto isso, tanto aquilo. O crime que mais se comete é o da violência doméstica. Tá? Vamos olhar os números, vamos olhar os números de feminicídio, de lesões de que as mulheres são vítimas. Fora as subnotificações. Até os números são estarrecedores. Diz que só 10% das vítimas de violência denunciam. Tá? Bom, isto já é esse número que entra na base de 2.500 pedidos de medidas por dia no Brasil, né? Pedidos de medida protetiva. E ninguém vai normalmente pedir medida protetiva dizendo assim, olha, eu fui vítima de uma agressão. Normalmente são agressões repetidas já há algum tempo. Então, sabe, isso é um dado absolutamente assustador, sabe, que eu acho que nós temos que nos conscientizar e trazer também para a órbita do direito das famílias, sabe, essa questão mais forte, a questão da violência doméstica contra as mulheres. Era isso que eu queria colocar para vocês. Muito obrigada. Doutora Maria Berenice, a gente sempre aprende muito com você. Eu estou aqui fazendo várias anotações e a gente pensando, né, o quanto que a gente é atravessado na área das famílias pelas violências múltiplas, né? Eu uso esse livro aqui, seu, diariamente, aqui nas nossas petições, no escritório, e a gente vê o quanto que dentro das famílias, pelo nosso histórico brasileiro, de que a mulher faz o trabalho do cuidado e o homem faz o trabalho da provisão. E aí eu brinco até nas palestras, quando eu falo para homens, que beleza, você faz o trabalho da provisão, o shampoo do seu filho está começando ou acabando? Qual que é o nome do melhor amigo dele da escola? Quantas reuniões de pais você foi? Você não é o pai provedor? Isso é o compartilhamento do trabalho de cuidado. A Ana Lúcia Dias, né, que cria a tese do capital invisível investido na maternidade, ela fala e ela traz para a gente muito claramente se dividir a convivência, né, que muita gente acha que o direito de visita é a mesma coisa da guarda e ninguém visita porque pai não é visita, mas se você fica 4 dias com seu filho cumprindo exatamente o acordo feito na vara de família, você não está cumprindo e dividindo igualitariamente as visitas, porque a mãe fica 26 dias. Então você não está fazendo o mínimo. Porque contar historinha, acordar com a dor de barriga, ser a mãe Uber, levar para o transporte, né, ir na reunião de pais e trabalhar naquela jornada contínua. Ou seja, tá lá no trabalho, pensando no filho, pensando na escola, pensando no supermercado, pensando em todas as coisas, não faz com que a criança se torne autossuficiente ou menos cuidada pela mãe nesses 4 dias que o pai pega cumprindo o acordo de convivência. Esse é o nosso histórico. Enquanto não existir uma competência híbrida de verdade, talvez a gente permaneça com isso. Porque a gente, muitas vezes, advogados familiaristas que atuamos também na área da violência contra a mulher, a gente vê que os processos não andam juntos. Então, quem faz a competência híbrida? A gente. A gente que fica juntando um processo no outro, para ver se os processos andam conjuntamente. E tudo na área de família influencia na área da violência contra as mulheres. E aí tem um ponto que eu gostaria de até citar, porque esse é um dos pontos que eu mais vejo aqui, do entroncamento, de quão híbrido e multidisciplinar é essa área, que a doutora Ariane e a doutora Kênia escolheram um dia emblemático para fazer esse evento. Além de ser o dia da igualdade feminina, é o dia de 14 anos da Lei de Alienação Parental. A lei de alienação parental é o terror das advogadas familiaristas. É o terror das advogadas que atuam na violência contra as mulheres. Porque as que mais sofrem ações de alienação parental são as mães, falando que elas alienam parentalmente as crianças, elas recebem CIDs de mães loucas, tristes e más, elas recebem as denominações de vingativas, de mal amadas, de alienadoras,
porque aqueles pais que deveriam exercer o cuidado não exercem devidamente. E eu acho que esse é um entroncamento interessante, porque um dos pontos da lei de alienação parental são as falsas denúncias, né, lá no artigo 2º, falsas denúncias à autoridade policial contra aquele genitor que está sendo alienado. E esse tem sido um pontinho usado por muitas mães, usado por muitos pais, muitas vezes, para deslegitimizar essas mães no exercício do cuidado, deslegitimar essas mães quando realizam denúncias de violência contra a mulher. Então, isso cria aquele imbróglio gigante que não se resolve porque a atenção não está voltada para a criança, que é a mais atingida. Então, é assim, né, que eu passo a palavra à doutora Alice, e antes disso vou falar o currículo dela. Gabriela, antes de você falar com a doutora Alice, eu queria só fazer um comentário aqui antes com a doutora Maria Berenice, que está atuando na área da família, que eu acho interessante falar aqui, porque eu sou atuante na área criminal. E eu tenho até alguns processos, muitos processos hoje com a Gabriela, que a gente está assustado, tanto que família está andando junto com o criminal, né? Infelizmente. E uma coisa que eu vi muito, principalmente a Gabriela, e eu tenho ficado assustada, quer dizer, 2 pontos na família. O primeiro é o prazo, né, da justiça para uma execução de alimentos, que isso é uma violência patrimonial para essa mãe psicológica. E uma coisa que me deixou horrorizada, porque muitas das vezes no criminal a gente lida com o Ministério Público, né? E na advocacia familiarista são advogados ali discutindo as partes. Eu fiquei chocada como que os advogados, né, vêm violentando as partes nos processos, né? Aquela mulher que vem já de uma vítima de violência do seu ex-companheiro e tem que passar por violência processual e às vezes ataques do procurador do pai, do pai da criança ou do ex-marido, né, do ex-companheiro. E assim, são ataques, assim, você vê que vem do procurador. Como eu não atuo muito nessa área, eu tive um contato com um advogado que eu fui conversar com ele para a gente tentar chegar num acordo da questão dele não estar pagando os alimentos, o pai, e ele me perguntou e a questão também da discussão da guarda, se ela queria a criança só para ela poder receber pensão, sabe? Uns ataques assim do próprio advogado. E a gente vê que hoje a gente tem um protocolo do CNJ cobrando do judiciário, e eu acho que nós também temos que cobrar na OAB o protocolo também para esses advogados nessa atuação, porque eu acho assim, inadmissível, além da mulher ser vítima do companheiro, ela ter que sofrer uma violência do outro procurador dentro do processo de família, né? Assim, a Gabriela me mostrou também que ela passou por isso, que o advogado também ataca a cliente dela no processo, e assim, é tão triste a gente ver isso, que um outro colega advogado faça isso, né, dentro do processo de família. Então, assim, eu só queria que você abordasse um pouco, né, que você que tem uma experiência muito maior no direito de família, sobre essa questão da execução de alimentos, essa demora no judiciário, e essa questão, né, que você com certeza também deve ter visto muito mais do que a gente viu, a questão do próprio advogado também, né, violentar essas mulheres vítimas já de violência do companheiro e também dentro do processo. Olha, eu acho que os processos mais sensíveis que nós trabalhamos são esses, sabe? É a cobrança dos alimentos. Em primeiro lugar, assim, eu já acho que está tudo errado, precisa de 2 processos, né? A ação de alimentos, depois ou o cumprimento de sentença, ou a execução, a depender da natureza. E, assim, um protecionismo com relação ao devedor absurdo, todas essas possibilidades que ele tem de simplesmente não cumprir. Tá? A única dívida que vale a pena não pagar é a de alimentos. Se tu não paga as outras dívidas, se tu não paga o cartão de crédito, vem aqueles juros exorbitantes. Se tu não paga a luz, corta a luz, né? Corta a net. Sabe? Se tu não paga alimentos, não dá nada, não pega nada, né? Eu, inclusive, assim, eu gravei agora, no Agosto Lilás, várias postagenzinhas, uns 8 ou 9, falando da violência do judiciário, da justiça
contra as mulheres, né? Sempre com esse favoritismo, porque nós temos que nos dar conta assim, quem é que faz as leis? É o legislativo. Quem integra o poder legislativo são homens. Né? Quem deve alimentos, gente, são homens. Nitidamente, as posturas são protetivas. Sabe? E a justiça também entra de roldão nisso. Sabe? Por exemplo, não sei por que cargas d'água, de um dia para a noite, a justiça resolveu dizer que os alimentos das mulheres são transitórios. Não está escrito em parte nenhuma. Alimentos são devidos enquanto um precisa e o outro pode. E, às vezes, expressamente referindo no julgamento, não, a mulher mesmo que vítima de violência doméstica, em um ano ela vai conseguir entrar no mercado de trabalho. Você faz um exercício de futurologia. Né? E depois, assim, a dívida alimentar, ela tem que vencer antecipadamente, né, não é? Ninguém fica 30 dias sem comer. Quem é que banca isso? Quem banca isso sempre é a mãe, sabe? Então, sempre vem depois. E se no meio do caminho, do processo de execução de alimentos, enquanto o pai não paga, quem está bancando é a mãe, o filho, ou completa a maioridade, ou o filho vai morar com o pai, simplesmente essa mãe não pode conseguir nem buscar ressarcimento daquelas despesas que ela fez, né, cuidando sozinha do filho, pagando uma dívida que não era dela. A coisa, não, ela não pode se subrogar e continuar no processo. Eu disse, bom, mas ao menos enquanto o filho era menor de idade, enquanto estava morando com ela, enfim. Não, ela, se quiser, ela que entra numa ação no cível, provando os gastos que teve com o filho e que esses gastos seriam do pai. Gente, ele não pagava alimentos. Não tem que provar, né? A prova é que o filho não morreu. O filho morreu de fome, não morreu de fome. Alguém está pagando isso. Entende? São enormes o número de situações onde se percebe claramente, sabe, este mecanismo, no fundo, assim, eu enxergo muito como ainda um achismo estrutural que domina a nossa sociedade, o nosso legislador e também o nosso judiciário. Eu confesso que eu acabei de atualizar o meu livro de alimentos, tentando, sabe, sempre busco atualização da jurisprudência, e é assustador, sabe, que a coisa vem dando ré, sabe, vem reduzindo o percentual dos alimentos. Eu não entendo como é que o provedor, que sozinho sustenta ele, mulher e filhos, quando da separação ele dá o quê? 10% de alimentos, 20% é o máximo que a justiça tem dado, e ele fica com 80% só para ele. Onde é que está a matemática disso? Não vejo como. Entende? São essas coisas que a gente quase nem percebe, mas essas são posturas discriminatórias com relação à mulher. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Isso me faz lembrar o que o Rafael Calmon sustenta, que é da possibilidade. E aí eu complemento com algo que seria fundamental, e eu até escrevi já sobre isso, que está no livro de 2022 da Comissão de Família da OAB Minas Gerais, que é da possibilidade da criação de um fundo de pensão estadual para mulheres, para o credor de alimentos. Porque a lei de alimentos é para a criança e o adolescente, e não para o genitor que não paga. Então, o Rafael Calmon, pegando a experiência lusófona, né, portuguesa, ele fala da possibilidade da criação de um fundo especial para garantia do crédito alimentício. E eu acrescento que poderia ser esse fundo criado para, sobretudo, principalmente para aquelas mães que existe uma violência doméstica. Porque a ação de alimentos é mais uma forma de violência patrimonial. Então, se existe ali uma cobrança, todo um procedimento na lei, na ação de alimentos, se existe também protocolada, muitas vezes, uma medida protetiva de urgência, onde está ali determinada que existe uma violência patrimonial, por que não criar um fundo especial para que o devedor, ele deva ao Estado, e o Estado cobre como dívida ativa? Porque aí ele vai pagar. Enquanto essa dívida for privada, ele não vai pagar. E essa lei protege ao genitor, que, como a doutora Maria Berenice falou,
a lei é criada por homens, é aplicada por homens, e ali tem o clube do Bolinha de que isso não vai ser pago nunca. Então, eu tenho falado bastante quanto aos alimentos, da possibilidade de criação de um fundo. E aí, quando escrevi sobre isso, criei ali a metodologia, né, para que seja feita, porque eu acho que a gente precisa começar a criar alternativas. Não está dando. Vamos fazer o quê? A sobrecarga materna não está dando. Quando é que a gente vai cobrar as indenizações? A ação de indenização pela sobrecarga materna. O pai, ele paga a pensão, beleza, ele paga atrasado, é para pagar todo dia 10, ele paga todo dia 30. Se a mãe pagar a conta de luz todo dia 30, ela vai pagar juros, multa? Se ela pagar a TV todo dia 30, pagar tudo. Então, que o pai arque com os juros desses dias, porque a gente sabe que as tabelas de juros não contabilizam no próprio mês, mas a do cartão de crédito contabiliza. Mas a da luz contabiliza. Então, por que já que ele vai atrasar, então vamos colocar nos nossos acordos de alimentos que ele vai pagar os juros devidos. Então, eu acho que a gente, né, vai conversando e vai dialogando para criar essas possibilidades. Assim, ó, o não pagamento de alimentos, isso configura violência patrimonial, né? Exato. E fixados os alimentos, eu não acho que seja só os alimentos fixados a título de medida protetiva. Tá? Há um descumprimento disso, né? Acho que haveria como se invocar isso, mas também existe o crime nesse aspecto de abandono material. Mas Sim. não conheço nenhuma condenação nesse sentido, sabe? De se conseguir isso. Sim. A gente tem que provocar o Poder Judiciário e cobrar todos os dias a utilização do protocolo, né? Porque é obrigatório. E todos os dias a gente tem que bater nessa tecla, porque muitos magistrados acham que é bonito, é um enfeite, é para passar no cabelo, né? Para comer com angu. Mas a gente sabe que é fundamental, porque a gente que está do lado de cá, da defesa de mulheres, a gente vê o quanto que é necessário a utilização. E aí, Assim, ó, o IBDFAN acabou de criar uma comissão nacional, e a ideia é todos os estados criarem de julgamento conforme a perspectiva de gênero, até para se fazer, sabe, um levantamento de como está sendo, sabe, até para denunciar quando está havendo descumprimento ou quando não está havendo. A ideia é fazer um movimento nesse sentido. é fundamental. Se a gente verificar o banco de decisões no CNJ, a gente percebe que ele ainda é muito incipiente, porque ele é pouco alimentado, os processos são sigilosos, e infelizmente a gente vê cada vez que eu entro, pelo menos, eu vejo uma decisão nova, mas ainda é pouquinho. Então, é nossa função enquanto provocadores da justiça, né? Utilizar todos os dias, invocar o protocolo. Inclusive, não posso deixar de citar este livro que a doutora Alice participa, né? Trazendo um artigo. Eu participo também trazendo um artigo inicial, falando sobre o protocolo e falando da imprescindibilidade de usar ele nas ações cíveis, nas ações familiaristas, nas ações do direito do trabalho que sejam, nas ações previdenciárias, porque o protocolo é para ser utilizado em todas as áreas em que há a desigualdade de gênero dentro do processo. Mas, para a gente... Gabriela, me manda uma foto desse livro que eu não tenho. Tanto para postar. Não é possível. Eu vou mandar um livro para você, doutora Maria. Então, por favor. Estarei mandando para você. Eu vou na nossa sede do IBDFAN. Eu só conhecia o do Cambi. Ah, sim. Esse livro foi lançado no ano passado. Inclusive, ele foi lançado no Congresso Internacional do IBDFAN, que foi em outubro aqui em BH. E a gente teve a oportunidade de lançá-lo também na Conferência Nacional da Advocacia no ano passado, aqui em BH. BH está a terra de muitos lançamentos. Então, vou mandar para você um exemplar para o seu escritório, porque aqui foi o primeiro livro no Brasil falando sobre o protocolo. A gente já está indo para o segundo livro agora esse ano. E é um prazer participar dessa obra com o artigo inaugural, junto com nossa referência, doutora Alice, que passo a apresentá-la aqui agora.
Doutora Alice é doutora em Direito pela PUC de São Paulo, conselheira de notório saber do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, vice-presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Seja bem-vinda, doutora Alice. Obrigada, então, Gabriela, por essa apresentação. É uma alegria muito grande estar aqui na UAB de Contagem, ao lado da professora Maria Berenice, professora de todas nós, e que tem uma participação muito importante também na pauta da diversidade sexual, né, com o Estatuto da Diversidade Sexual, né, uma pauta muito importante e que foi referência, e é referência para todos nós que estudamos a questão desse tema. E eu queria, então, ademais, né, de parabenizar e cumprimentar a professora Maria Berenice, e também cumprimentar você, Gabriela, que estivemos juntas em BH, né, e neste momento, inclusive, falando deste livro, Protocolo para Julgamento de Perspectiva de Gênero, queria cumprimentar também a Kênia, a Ariane, o doutor Rogério, que esteve aqui com a gente, Mariana, a Ana Flávia, e dizer que, realmente, né, fazendo essa conexão agora, entrando na parte criminal, então na parte penal, de fato, você não pagar a pensão alimentícia é crime, é a previsão do artigo 244. E o artigo 244 do Código Penal como disse a professora Maria Berenice, praticamente desconhecido, né? E a gente precisa estar em cima, porque ele é muito específico. Vou até ler rapidamente aqui o texto. Deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou de filho menor de 18 anos, ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada. Quer dizer, a dica que a gente está pegando esse artigo 244 para, né, efetivar realmente o que está escrito aqui. Eu acho muito interessante também, porque ele tem um parágrafo único. Ele já está preocupado com a questão, a detenção, só para a gente saber, é de 1 a 4 anos de multa, quer dizer, uma pena pequena, mas vale a pena, né? E o parágrafo único diz assim, ó, nas mesmas penas incide quem, sendo solvente, frustra ou ilide de qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento da pensão. Quer dizer, o Código Penal é de 1940, né? Esse dispositivo é de 1940, mas já estava atento a essa situação de pessoas, né? Que, inclusive, deixam o trabalho, principalmente a carteira, a gente chama de carteira assinada, exatamente para evitar a possibilidade, então, de vir a ter que pagar essa pensão alimentícia. Então, nós temos tudo isso como uma previsão. Eu começo fazendo essa conexão, então, com a parte criminal, a parte família e a parte criminal, e é um bom exemplo para a gente dizer, um outro tema que eu queria tratar aqui, o quanto de desconhecimento a gente tem em relação às legislações no Brasil, né? A própria Lei Maria da Penha está completando aqui 18 anos, e aí a pesquisa que é feita em relação às mulheres e homens no Brasil, a sociedade, um percentual altíssimo vai dizer que não conhece a Lei Maria da Penha. E aí, quando a gente vai para o judiciário, a situação fica também bastante complicada, na medida em que nós temos vários juízes e juízas que, inclusive, não só desconhecem toda a origem, para que serve a Lei Maria da Penha, como também acabam, duas coisas, né? Ou acabam desconsiderando a Lei Maria da Penha, inclusive textualmente, como a gente já teve mais de um caso em que acontece, por exemplo, em São Paulo, em que um juiz, numa audiência que estava tratando da guarda de crianças, fala para a mãe, numa audiência que estava sendo gravada, porque foi uma audiência virtual, fala para a mãe, se tem Lei Maria da Penha, estou nem aí, ninguém agride ninguém de graça. Então, veja, nós estamos aqui dentro do judiciário, numa audiência que está sendo gravada e você tem esse tipo de observação. E a gente não precisa, aliás, nós temos que nos lembrar também, não podemos esquecer, que logo que a Lei Maria da Penha entra em vigor, há 18 anos atrás, 18 anos, né? Portanto, a gente não pode dizer 18 anos atrás, é só 18 anos. 18 anos já é o suficiente. Mas, enfim, tirando essa questão da regra de português. Mas há 18 anos, quando a Lei Maria da Penha entra em vigor, o que acontece é que nós tivemos uma quantidade significativa de juízes e juízas que declararam a Lei Maria da Penha como inconstitucional. Inclusive um Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, e depois revê o seu próprio posicionamento e retira essa pecha de inconstitucionalidade da lei. E por que eu trago tudo isso já de plano, já de início, né? Para mostrar que nós temos, sim, uma lei que é considerada uma das 3 mais avançadas do mundo, e isso é motivo de muito orgulho para nós, porém, é uma lei que, infelizmente,
ainda não está sendo aplicada. E aí vem o grande drama que a gente vive hoje, né? Temos uma lei com 18 anos, temos uma lei que é considerada uma das 3 mais avançadas do mundo, e como é a questão da violência contra a mulher no Brasil? Essa pergunta eu tive que responder num evento que eu estava, a professora Maria Berenice, na Universidade de Coimbra, imagina, lá na Faculdade de Coimbra, né, que é o sonho de consumo de todos nós, professores e professoras, dar uma palestra na Universidade de Coimbra. Eu estava muito feliz, um auditório grande, o auditório lotado, pessoas de pé, sentadas no chão, para ouvir de uma brasileira o que era a Lei Maria da Penha. Eu fui com meus slides apresentar a Casa da Mulher Brasileira, as medidas protetivas, todas aquelas coisas maravilhosas, as questões assistenciais da Lei Maria da Penha. E aí termina a palestra, todo mundo aplaude e tal, e aí vamos para as perguntas. E uma das perguntas, aliás, a primeira pergunta foi exatamente essa: e como é que está a situação da violência contra a mulher no seu país? E aí a gente tem que dar aquela recolhida, né? Aquela coisa assim que a gente parece que diminui, parece que a gente emagrece naquele momento, diminui, e aí nós temos que concluir, dizer, né, realmente assumir que nós somos o 5º país que mais mata mulheres no mundo. E quando eu falo esse dado, né, e muita gente pergunta, mas, professora Alice, será que não é que as mulheres estão denunciando muito? A gente está vendo aí as notícias do aumento de violência contra a mulher no Brasil, mas será que as mulheres não estão denunciando muito? É aí que a gente vai ter que responder essa questão, né? Mas antes de responder essa questão, eu queria ainda fazer mais uma conexão aqui sobre a questão da professora Maria Berenice, doutora Maria Berenice, no sentido de que nós temos, eu até postei agora, nessa semana passada, uma informação na minha rede social, e já fico aqui fazendo a propaganda também, @professora Alice, em que há uma pesquisa que vai mostrar que é 760 e poucos dias, 763 dias, a média de tempo que uma mulher recebe a pensão, nem a mulher, na verdade, a criança, né? Aqui a criança recebe a pensão. Então, imagina essa mulher, 763 dias, na média, ela conseguir a pensão alimentícia do filho da filha, né? Então, situação, claro que isso é uma violência, claro que isso é um crime, e a gente precisa realmente levar muito a sério essa situação, né? Muito a sério essa situação, só para a gente fazer um recorte ainda do que foi dito anteriormente. Bom, mas a gente está, então, voltando para a questão criminal, e nós temos, então, essa questão que o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. E aí, quando a gente fala disso, volto aqui essa observação, porque eu acho que é muito importante, até para que, quando vocês sejam perguntadas e perguntados sobre isso, vocês tenham como argumentar, né? Então, sempre quando a gente fala da violência contra a mulher, ou qualquer tipo de violência, mas já vamos fazer esse recorte aqui da violência contra a mulher, a gente tem que fazer uma divisão. A divisão é da violência letal e a violência não letal. Então, a violência letal é algo que a gente vai tirar as informações do sistema de saúde. Então, lá no sistema de saúde, eu vou encontrar um formulário que todos nós podemos ter acesso, que é o Sistema de Informação de Mortalidade. E nesse Sistema de Informação de Mortalidade, nós temos condições de saber qual foi o número de mortes de pessoas do sexo feminino, qual é o número de mortes de pessoas do sexo masculino. E a gente tem condições de saber se essa morte foi acidental, se essa morte foi natural ou se essa morte foi violenta, criminosa. Aí a gente tira só esse setor aqui de morte de mulheres por morte violenta, criminosa. E aí a gente divide pela quantidade de mulheres que a gente tem no Brasil. A gente pode fazer isso também por estados, também dá para fazer a mesma lógica. O estado de São Paulo, o estado do Rio Grande do Sul, o estado de Minas Gerais, né, de Mato Grosso. Então, você consegue fazer por estado também. E quando você faz essa conta toda, matemática, o Brasil, então, só não é pior do que 4 outros países. Então, é um dado objetivo, porque ele está contabilizando cadáveres, ele está contabilizando atestados de óbito. Aí é uma situação muito delicada, porque a gente está contabilizando cadáver, poxa vida, tem uma história, né? Tem uma mulher morta ali. A história, e é muito importante a gente já pontuar isso, que a história de vida das mulheres que são mortas são histórias muito diferentes, né? Então, você tem mulheres com condição econômica abastada, com condições econômicas desfavorecidas, mulheres brancas, mulheres negras, mulheres quilombolas, de todas as regiões do Brasil. Então, a história de vida são muito diferentes, mas a história de morte é exatamente a mesma. Nunca é uma violência única que vai ceifar a vida daquela mulher. É sempre um contínuo de violência. Então, é uma violência que a gente chama de escalonada. É uma violência que vai aumentando, aumentando, até chegar nesse momento do feminicídio. E com isso, com essas informações,
o que dói muito no coração da gente é que o feminicídio, ele é uma morte anunciada e é uma morte que era prevenível. Ou seja, a gente pode sim fazer a prevenção do feminicídio. E aí, quando a gente pensa nisso, né, tá, mas então, como a gente vai fazer a prevenção do feminicídio? E aí a gente tem, na verdade, a própria Lei Maria da Penha, que vai trazer para nós, e esse é um ponto muito importante que eu queria destacar aqui, chamando atenção para o fato de que a Lei Maria da Penha ela não é punitivista, é uma lei de proteção. Ela busca aumentar o espectro de proteção da mulher, criando, então, condições para que, na situação de violência, haja mais proteção. Mas não só isso, fazendo também com que, antes de que haja violência, seja feita alguma coisa. Então, na verdade, eu já queria aqui trazer muito rapidamente três grandes panoramas em relação à prevenção, que nós podemos falar da prevenção primária, para que efetivamente a violência não aconteça, e aí a gente vai ter a própria Lei Maria da Penha, no seu artigo 8º, no seu artigo 35, para trazer uma quantidade muito grande de prevenção primária, ou seja, para evitar a violência. Então, nós temos principalmente a questão das ações educativas, né? Nós temos uma lei de 2023, é uma lei, então, que, 2022, desculpem, é uma lei, então, que determina que em todas as escolas, sejam públicas ou privadas, seja feita uma semana durante o mês de março de prevenção à violência contra a mulher, de orientação à violência contra a mulher. E aí, se a gente fizesse aqui um desafio, né, nas escolas, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos, se efetivamente foi feito isso agora neste mês de março, com certeza a resposta vai ser negativa. Então, professora Maria Berenice, nós temos sim leis que não pegam, né? Não há um interesse desse tipo de lei. Então, é muito importante que a gente conheça essa lei e que a gente cobre da diretora, do diretor da escola, as pessoas que são da nossa família, ou que são nossas amigas, ou que é a escola do nosso bairro, vão lá bater na porta, né, da diretoria da escola do nosso bairro para saber, vem cá, e vocês, o que estão fazendo em relação àquela semana do mês de março? Então, esse é um ponto importante. O outro ponto é a prevenção secundária. E aí vem um grande instrumento de prevenção secundária, que são as medidas protetivas de urgência. Então, essas medidas protetivas de urgência, a Lei Maria da Penha já desenhou qual é a arquitetura dessas medidas protetivas de urgência, e é muito importante falar, e aqui foi dito, né, que pena que nós temos 18 anos da Lei Maria da Penha, porque ela é uma lei de ação afirmativa, numa categoria que é importante de saber, porque a gente tem leis de ações afirmativas, que são leis que vieram para ficar. Então, por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é uma lei que veio para ficar, porque tomara que um dia não exista mais pessoas com deficiência, mas é um futuro muito improvável e muito distante da realidade que a gente vive hoje, né? Porque, porque a pessoa nasce com uma deficiência, ou seja, porque ela é adquirida através de uma doença, através de um acidente, ela acaba tendo essa condição. E essa condição, então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é um estatuto que veio para ficar, não é temporário. Agora, a Lei Maria da Penha, ela é temporária, é uma outra categoria. Eu sempre digo, né, gosto de apresentar a Lei Maria da Penha de uma forma muito enfática, dizendo que, primeiro, a Lei Maria da Penha ela é diferentona. Ela veio para causar uma alteração do quadro de violência contra a mulher no Brasil, e ela é toda trabalhada no direito internacional dos direitos humanos. Então, se a gente não tem a visão do que é os direitos humanos das mulheres, né, direito internacional dos direitos humanos das mulheres, a gente tem dificuldade, inclusive, de compreensão da Lei Maria da Penha. Foi o que aconteceu com as pessoas logo que entra em vigor a Lei Maria da Penha há 18 anos. E aí vem, né, para contar o final dessa história, quando nós tivemos, então, uma série de juízes e juízas e um tribunal que declara a Lei Maria da Penha inconstitucional, foi feita uma ação declaratória de constitucionalidade, número 19, na época, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e agora também novamente presidente, né, entra com uma ADC, número 19, perante o Supremo Tribunal Federal. E isso acontece em 2007, e somente em 2012, ou seja, olha quanto tempo demorou, para que o Supremo declarasse a Lei Maria da Penha constitucional. Boa a quem doer, aplica-se, né, aplica-se. E aí vem o momento que a Lei Maria da Penha passa a ter uma maior projeção. Ela né, continua com essa progressão importante, porém, eu mesma fiz um levantamento da parte chamada criminal da Lei Maria da Penha, que é uma parte menor da lei, nós temos só, né, desses dispositivos, que chega a ter 8, dependendo da forma de pensar, 10 dispositivos criminais,
eu cataloguei mais de 100 questões controvertidas da Lei Maria da Penha. E aí, questões como, por exemplo, a natureza jurídica da medida protetiva de urgência. E até hoje, não foi resolvido ainda qual é a natureza jurídica da medida protetiva de urgência. Inclusive, está no STJ um tema repetitivo que a terceira sessão, que é quando junta a quinta turma do STJ e a sexta turma do STJ, que são as duas turmas que trabalham as questões criminais, se juntam para decidir sobre o tema repetitivo. E qual é o tema repetitivo? Qual é a natureza jurídica da medida protetiva de urgência? E o outro também, qual é a duração da medida protetiva de urgência? E este ponto que eu queria trazer agora, exatamente para a gente poder falar da Lei Maria da Penha e das inovações, né? Nós temos 18 anos, o que aconteceu nesses 18 anos da nossa Lei Maria da Penha? E eu queria, então, de uma forma assim, bem tranquila, mas trazer algumas questões que eu considero importante, mas antes, dar uma boa notícia, porque foi dito aqui que nós, advogadas, né, e as nossas clientes, temos sofrido muito violência processual, e temos sofrido, sim, muita violência processual, ao ponto de nós termos Soraya Mendes, que fez uma pesquisa em que, com advogadas que atuam com a questão da violência contra a mulher, né? Elas são advogadas de mulheres que sofrem violência, e muitas dessas advogadas, doutora Maria Berenice, já disseram o seguinte: olha, eu estou jogando toalha, não quero mais advogar nessa questão de violência contra a mulher, porque é muita pressão, é muito difícil, eu estou sofrendo violência junto com a minha cliente, então eu vou terminar aqui meus casos, mas não quero mais, vou mudar de área, né, vou trabalhar em outra área. Esse é um ponto importante, mas a boa notícia tem uma semana, ou seja, muito fresquinha aqui, a boa notícia que eu vou dar para vocês é de que sim, nós temos agora, junto ao Conselho Federal da OAB, o protocolo para julgamento ético disciplinar com perspectiva de gênero e, sublinha aí, raça, na advocacia. Então, nós temos, sim, ele ainda não saiu, a gente não viu a carinha dele ainda, está sendo finalizado, mas já foi aprovado no Conselho Federal na semana passada, segunda-feira, dia 19, segunda-feira passada, e logo, logo a gente vai conseguir colocar a mão nele, né, para a gente conhecer, então, este protocolo, para que a gente possa fazer valer também toda a questão ético-disciplinar relativa à atuação da advocacia com perspectiva de gênero e raça. E o que é muito importante é a questão da raça, principalmente porque a gente não pode mais, não deve mais falar mulher, sem falar mulher, a questão de gênero, falar também a questão de raça e falar também a questão de classe. Porque quando a gente vai para as estatísticas, né, eu falava que sim, a história de vida dessas mulheres que são mortas por meio do feminicídio, elas são muito diversas, são histórias muito diversas, sim, mas nós temos uma preponderância, que é quando a gente faz uma análise, então, dos dados, a gente vê que, sim, mais mulheres negras estão sofrendo violência, mais mulheres negras estão morrendo. Esse é um ponto importante para a gente destacar, porque a partir do momento que a gente vê essa diversidade, a gente pensa nas prevenções, eu falei da prevenção primária, eu falei da prevenção secundária, nós temos que pensar, então, qual é o tipo de atuação que a gente deve ter para visibilizar essa situação e fazer com que essa situação se mude. Por que mais mulheres negras sofrem violência? Por que mais mulheres negras estão morrendo no Brasil? Né? Que fato é este que está combinado com essa situação? Então, esse é um ponto importante. E aí, dentro ainda, né, quando eu falava e eu fazia essa provocação, será que nós temos, então, mais violência, ou será que a gente tem mais denúncia? Todos os dados agora de números de violência contra as mulheres vão mostrar para nós que a violência aumentou. Então, eu dizia, nós temos que separar, né? Quando nós temos as mortes letais, e aí nós vamos para o sistema de saúde, e o sistema de saúde, então, vai dizer para nós qual é o número de mortes de mulheres, porque nós vamos contabilizar esses cadáveres, esses atestados de óbito, e a gente tem, sim, um aumento deste número, então, um aumento muito objetivo, porque pode até acontecer de você não encontrar o cadáver dessa mulher, mas é muito raro acontecer isso. Normalmente você tem cadáver. Claro que quando a gente fala, não apareceu cadáver, todo mundo, daqui a pouco tem pessoa aí na rede social que eu queria cumprimentar também aí no YouTube. Mas teve o caso da Elisa Samúdio. Todo mundo vai se lembrar do caso da Elisa Samúdio. Mas ela foi, né, no caso dela, houve uma condenação. Ainda não encontrado o corpo, né, foi contabilizada a morte dela. Bom, mas enfim, então nós temos um dado objetivo. Agora, quando a gente vai falar de mortes não letais, que são outros tipos de violência, e foi falado aqui
A violência psicológica, por exemplo, né, quando a gente vai perguntar para as mulheres, e aí nós temos pesquisas como, por exemplo, Data Senado, que é uma pesquisa que é feita no Brasil a cada 2 anos, ela é de antes da própria Lei Maria da Penha, a primeira edição é de 2004, chegamos na última edição, que é de 2023, não, do ano passado, e são feitas praticamente as mesmas perguntas para as mulheres nesse período todo. Então, a gente tem uma série histórica muito grande, né? E aí, essa pergunta que é feita agora, nessa última edição, de 2023, ao perguntar qual é o tipo de violência que você mais sofre, é impressionante como vai aumentar o número de violência psicológica. Então, aparece em primeiro lugar nas pesquisas últimas sobre vitimização, né, que é quando a própria vítima fala a respeito da violência que ela sofre, aparece, então, já a violência psicológica. Daí, sim, eu acho que é um ponto interessante para a gente falar, porque nós tivemos uma lei recente, né, de violência psicológica, e talvez, pelo fato de nós termos um crime agora de violência psicológica, e como nós começamos a falar mais disso, a violência psicológica saiu um pouco daquele lugar da naturalização e começou, então, a ser percebido pela sociedade e pelas próprias mulheres vítimas. Porém, ainda falta muito. E essa mesma pesquisa da Senado mostra para nós, né, uma pesquisa que na edição de 2023 e na edição de 2021 traz uma novidade. Qual é a novidade? Quando é perguntado para a mulher, né, você sofre violência? É perguntado para essa mulher, você sofre violência? Tinha um percentual que respondia que não, e tinha um percentual que respondia que sim, ficava por aí. De 2022, de 2021 e 2023, houve uma alteração. Qual foi a alteração? É que no lugar, então, de simplesmente ficar por aí, quando as mulheres respondiam que não sofriam violência, elas eram chamadas a responder mais alguns quesitos. E nesses quesitos, então, se fazia a seguinte pergunta: por acaso, porventura, quem sabe, quiçá, não aconteceu com a senhora uma dessas circunstâncias aqui? E aí apontavam várias circunstâncias expressamente, como, por exemplo, a questão de controle, como, por exemplo, o controle da roupa, o controle do horário, uma série de condutas que, na verdade, configuram, na medida da proporção, a violência psicológica, né? Pode não configurar o crime de violência psicológica, mas pode configurar a violência psicológica, que a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Muito bem. Então, tinha essa violência psicológica. E aí, muda completamente o resultado final. Se tinha X% que dizia que não sofre violência psicológica, que não sofria violência, a partir do momento que ela respondia um Xzinho em alguma daquelas questões ali, opa, então é porque ela sofre violência. Então, muda, inclusive, o percentual. Então, ainda temos, dentro da nossa sociedade, um percentual muito grande de violência que é naturalizado. Este é um tema muito importante, muito central, do próprio protocolo para o julgamento com perspectiva de gênero. Então, nós temos aqui uma violência letal, ela é percebida, né, que a gente consegue contabilizar os cadáveres, os atestados de óbitos, mas nós temos uma violência, ela não é muitas vezes contabilizada, porque a gente sabe que tem muito mais violência do que aquela que aparece no sistema de justiça. Então, a doutora Maria Berenice falou isso, né, que há uma subnotificação no sistema de justiça, o que aparece lá é menos do que realmente existe, mas eu queria noticiar que, mesmo assim, a quantidade que aparece no sistema de justiça, então tem um dado, o Conjur traz esse dado para nós, o que sai das delegacias e vai para os ministérios públicos estaduais, o que está saindo, né, da delegacia, está indo para o Ministério Público Estadual de todos os tipos de crime. Rio Grande do Sul, por exemplo, professora Maria Berenice, aparece em primeiro lugar os crimes de violência da Lei Maria da Penha, é o primeiro lugar, Rio Grande do Sul. Nós vamos encontrar, a maioria dos estados brasileiros, nós vamos encontrar em segundo lugar. Então, está sim a média, ou está em primeiro lugar, como acontece no Rio Grande do Sul, ou está em segundo lugar, os crimes de violência contra a mulher. Ou seja, mais do que os crimes patrimoniais, mais do que os crimes de drogas, mais do que os crimes tipo, de colarinho branco e outras classificações. Então, isso aqui é muito importante da gente entender e já é grande no sistema de justiça, quanto mais quando a gente sabe que é só lá a pontinha do iceberg. Bom, mas entendendo tudo isso, sabendo dessa quantidade toda, né, e fazendo essa distinção, realmente, a morte letal não é a mulher denunciando ou não denunciando, mas nos casos de violência que não são letais, alguns casos, como a violência psicológica, talvez seja
porque as mulheres estão denunciando mais, mas nós temos outros casos que não se identificam assim, porque realmente estão incidindo mais mesmo. O que a gente precisa, e aí volto para o protocolo agora, não esse protocolo ético-disciplinar da OAB, né, que foi aprovado semana passada, tem uma semana, portanto, mas o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. E já foi dito aqui o quanto que nós, da advocacia, temos, né, uma participação efetiva na realização de julgamentos com perspectiva de gênero, porque normalmente as teses que são julgadas, né, elas são elaboradas, são trazidas de bandeja pela própria advocacia, se não pela advocacia, pela Defensoria Pública, se não pela advocacia ou pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público também. Então, ou a advocacia, ou a Defensoria, ou o Ministério Público, e, às vezes, até mesmo a magistratura, que vai trazer essas teses de julgamento com perspectiva de gênero. Mas aí vem o dever de casa. E aí, se eu pudesse perguntar aqui, né, quantas pessoas já leram e dominam o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero? E a gente vai encontrar, pois está lá assinado, né, na minha listinha de pendência que eu tenho que fazer isso. Não, aproveite agora de madrugada, até as 6 horas da manhã, e já faça a leitura do protocolo. Super urgente, super importante. E foi dito aqui, ele não trabalha só com a violência, né? Nós temos os aspectos lá do direito eleitoral, do direito trabalhista, enfim, todos os aspectos, todos os ramos de direito estão embarcados dentro do protocolo para o julgamento com perspectiva de gênero. Aí vem, então, muito importante da gente entender, e eu tenho feito isso na minha rede social, eu coloco lá um carimbinho verde, inclusive, julgamento com perspectiva de gênero. Tenho trazido muitos julgamentos com perspectiva de gênero, e aí, exatamente, para a gente poder trazer um pouquinho, né, de tranquilidade em relação a isso, eu queria trazer para vocês como é importante, né, para fazer com que vocês leiam aí da meia-noite até as 6 hoje o protocolo, mas quantas decisões importantes, e algumas delas, eu digo assim, gente, eu trabalho com essa questão de gênero desde o século passado, né, foi o tema já da minha dissertação que eu defendo em 1994. Aí eu penso, mas eu nunca pensei sobre isso. Eu vou trazer que é uma tese da Defensoria Pública do Paraná. O que faz a Defensoria Pública do Paraná? Analisa, né, um caso efetivo de uma apenada, então nós estamos numa situação de uma mulher que está presa, e entende que, de fazer uma leitura da lei de execução penal e também do Código de Processo Penal, em tudo que esteja escrito trabalho, diz assim, mas isso aqui, trabalho, também o trabalho doméstico, vou incluir aqui também a ideia do trabalho doméstico, professora Maria Berenice, e faz uma interpretação, então, da palavra trabalho, como também inserindo o trabalho doméstico. E aí faz uma coisa muito interessante, que é exatamente a remissão da pena pelo trabalho doméstico, e consegue, inclusive, ser premiado, essa tese foi premiada no Inovare, né, no Prêmio Inovare, e espero que essa moda pegue, né, porque essa é uma iniciativa da Defensoria Pública do Paraná, mas espero que essa moda pegue em todo o país. Uma outra decisão que também tem a ver com a penada diz respeito ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo agora é uma penada, uma mulher que está presa, mas ela está na condição de amamentante, ela está amamentando. E o que o tribunal faz? Decide, né, entende que a amamentação é um trabalho digno e utiliza, então, a amamentação como remissão da pena em relação à progressão de regime. Então, ela tem a progressão de regime do fechado para o semiaberto, ganhado em 2 meses, por conta de 6 meses que ela amamentou aquele bebê. E é muito bonita a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que fala da dignificação do trabalho através da amamentação, né? E considera isso, porque quando a gente fala de trabalho, a gente pensa muitas vezes assim, poxa, mas trabalho é aquela coisa que você faz e recebe alguma coisa por ter feito aquilo, né? Mas não, a gente tem que pensar o trabalho de uma forma mais ampla. Quando a gente fala, isso aqui dá um trabalho, fazer um evento como o de hoje, né, dá um trabalho. Então, não é só a ideia de remuneração. Então, eu achei muito interessante de trazer essas 2 decisões. Mas queria trazer uma decisão aqui também, ela junta o direito de família, né, na verdade, o direito patrimonial, o direito de família e a questão da violência contra a mulher. Uma decisão também muito bonita, em que uma mulher, ela 20 anos depois, ela pede a meação de um imóvel que ela adquiriu na constância da união estável de 20 anos atrás. Só que daí o que acontece? Quando ela vai pedir em juízo,
já tinha prescrito esse direito, tinha 10 anos que tinha prescrito esse direito, né? Então, ela já tinha perdido o direito por conta da prescrição. E aí, a questão que se coloca aqui é a seguinte, ela comprova, então, dentro do processo, que ela sofria violência, que ela tinha sido ameaçada de morte, que ela já tinha sofrido violência mesmo, e que ela teve que sumir da vida daquele homem, porque exatamente para quê? Para preservar sua integridade física e psíquica, né? Ela tinha todo o laudo de acompanhamento que ela teve durante esse período todo, e agora, 20 anos depois, ela conseguia se sentir fortalecida, não é que ela estava com coragem, porque o universo de coragem é a pessoa que é medrosa, né? Não era uma questão de covardia, é uma questão de fortalecimento. Ela se sentiu fortalecida, e ela disse, não, agora eu me sinto à vontade, me sinto fortalecida para requerer o meu direito. Daí o juiz, então, entendeu o seguinte, olha, realmente prescrito já prescreveu, porém, prescrição é um instituto que vai incidir quando alguém deixou de fazer alguma coisa por uma inação, né? Deixou de fazer uma coisa, não fez. No caso dela, ela foi impossibilitada de fazer alguma coisa, e aí desconsiderou a prescrição, porque entendeu que não era o caso de prescrição, e simplesmente deu ameação em relação a esse imóvel, né? A gente vê como que é interessante quando a gente mistura essa coisa toda do direito de família, direito patrimonial, e a questão da violência contra a mulher. Um outro caso também que gira em torno dessa questão de prescrição é uma ação de indenizatória, em que uma mulher tinha sofrido violência sexual, ela foi vítima de violência sexual. E aí, o que que acontece? Anos depois, e muitos anos depois, ela entra com ação de indenização, de reparação de danos, por ela ter sido vítima daquele crime sexual. E a questão é que esse tipo de ação prescreve em 3 anos. Já tinha muito mais do que 3 anos. E mesmo assim, então, no caso, o juiz entendeu que sim, era o caso de não prescrever, porque a prescrição deveria ocorrer quando ela estava em condições de agir, né, de ir atrás do seu direito. E durante esse período todo, era uma situação muito delicada, que envolvia uma pessoa que era da família dela, né, um crime sexual praticado por uma pessoa da família, então, realmente, ela não se sentiu em condições antes de exigir aquilo que era seu de direito, que é a reparação por um crime que ela sofreu, né? Então, só para a gente esquentar aqui um pouquinho a questão e ver o quanto que é importante a gente sair um pouquinho da ideia que a gente tem e o quanto que é importante a gente ver os aspectos que vão de violência trazendo para essas questões todas. E aí eu volto, então, depois só esse esquenta, né? Volto um pouquinho para as alterações da Lei Maria da Penha, mas eu não vou me deter muito, só queria trazer algumas questões que eu considero, assim, mais relevantes para a gente trabalhar. Por quê? Porque a gente vai precisar entender a Lei Maria da Penha, a partir do momento, né, que a gente consegue entender a Lei Maria da Penha, a gente consegue também sair de alguns lugares comuns e entender que a Lei Maria da Penha, como eu falava antes, né, ela é diferentona. Se eu entender a Lei Maria da Penha e querer colocá-la na caixinha do processo penal, do direito penal, do processo civil, do direito civil, para que teria a Lei Maria da Penha? Então, eu precisava da Lei Maria da Penha. Ela só existe para ser diferente. E ela existe, como a gente faz referência, não para ficar, mas sim para fazer uma modificação, e a partir da modificação necessária, aí sim a gente poderia aposentar, dizendo para a Lei Maria da Penha, como disse a doutora Ariane, muito obrigada, né? Não precisamos mais de você. E para isso, então, a gente precisa compreender o espírito da lei. E a lei vem, né, desde 2006, com uma proposta. Só que essa proposta ela foi sendo corrompida, ela foi sendo negligenciada, ela foi sendo esquecida, ou ela foi propositadamente deixada de lado. Daí que vem a necessidade, então, que foi necessário, a Lei 14.550, que é de 2023. A Lei 14.550, de 2023, vai trazer, então, algumas, que eu não chamo de inovações, eu chamo de inserções, porque, na minha perspectiva, tudo que está na Lei 14.550 já estava na Lei Maria da Penha, e essa lei, então, vem apenas para organizar as ideias, para desenhar, para fazer uma interpretação de acordo com o que já estava na lei, e traz, né, várias questões muito importantes aqui para a gente trabalhar, mas a mais importante que eu queria destacar aqui, foi falado pela doutora Maria Berenice, é a questão do depoimento da vítima, né? Então, a gente, como é uma lei de política criminal, é uma lei que é baseada em fatos e evidências. Então, qual é a evidência que nós temos no Brasil? A evidência que nós temos no Brasil
é que as mulheres sofrem sim violência, que as mulheres demoram para denunciar a violência e que as mulheres precisam ser acolhidas para que elas não denunciem e depois elas voltem atrás, porque elas não têm o respaldo suficiente para isso. Então, os números estão a nos dizer que sim, a violência existe. Então, se eu estou diante de uma mulher que veio buscar o socorro, pedindo uma medida protetiva de urgência, a primeira coisa que eu tenho que fazer é proteger essa mulher. Depois eu posso até verificar, opa, não, realmente não era o caso aqui, não era essa situação, não precisava dessa medida tão drástica, eu posso substituir por uma medida menos drástica, ou até dizer, não, realmente não era necessário. Mas essa análise tem que ser feita depois, não pode ser no momento. Por quê? Porque existe uma situação, um quadro que pode ser revertido e um quadro que pode ser irreversível. Então, essa que é a lógica que a gente trabalha com a Lei Maria da Penha. Qual é o quadro irreversível? Ela dizer que está sofrendo uma violência, dizer que ela precisa de proteção, ela não ser protegida e ter uma consequência em relação a isso. Agora, se eu dou uma medida protetiva que ela não precisava, depois eu reverto essa situação. Então, tem quadro irreversível e tem quadro reversível. Mas ela é baseada no quê? Baseada nos números, baseada numa questão de política criminal. Sim, eu preciso proteger essa mulher, porque é mais provável que ela esteja falando a verdade do que ela não esteja. E se ela não estiver falando a verdade, eu revogo a medida protetiva, tem ação de indenização contra ela, tem inclusive a possibilidade de ela responder por denunciação caluniosa, então eu tenho como resolver. Mas se eu deixo de dar essa medida, pode ser uma situação irreversível. Então, este é o ponto que eu queria destacar aqui, né? Destaco também que a questão do prazo, porque é um tema que está subjúdice no STJ, provavelmente no mês de setembro a gente vai ter uma decisão em relação a isso, e o prazo, aquilo que diz a própria Lei 14.550, ou seja, a medida protetiva deve durar enquanto ela for necessária. Enquanto ela for necessária, significa dizer que, mostrando que ela não é mais necessária, demonstrando que ela não é mais necessária, ela vai ser revogada. Mas enquanto nós não tivermos essa constatação de que ela não é mais necessária, ela tem que vigorar. Então, é uma lógica que parece assim, né, confuso, mas aí volta para a questão da medida, da natureza da medida protetiva de urgência, porque tudo isso que a gente está discutindo, a gente só discute porque a gente ainda não identificou a natureza jurídica da medida protetiva de urgência. A última coisa que eu queria falar, depois eu vou fazer um encerramento bem rapidinho, mas exatamente isso. A natureza jurídica da medida protetiva de urgência, a professora Berenice disse lá, né, há anos atrás, é de ser uma medida protetiva de urgência. Ponto, né? Então, exatamente isso, ela precisa de ser protetiva, precisa ser de urgência, e é o quanto basta para a consagração da sua natureza jurídica. Então, se a gente for querer colocar medida protetiva na caixinha do processo penal, do direito processual civil, do direito processual penal, a gente vai desnaturar o que é a medida protetiva de urgência, porque ela é uma medida protetiva de urgência. Bom, mas, enfim, dizendo tudo isso, agradecendo muito a possibilidade de estar aqui com vocês, só faço aqui o encerramento, chamando a atenção, né, do que a gente poderia, de fato, fazer para que a gente saísse desse quadro terrível de violência contra a mulher. Aí vem uma questão que eu acho importante, e faço aqui uma recomendação bibliográfica também, é um livro chamado O Código de Honra. O Código de Honra, em que Apiá, que é o autor deste livro, ele faz durante muito tempo, a tese, ele trabalha durante muito tempo, e ele tenta analisar grandes revoluções culturais, coisas que foram dadas como certas durante muito tempo em determinada civilização, às vezes até milenar, e de repente deixam de existir. Ele queria, analisando essas grandes revoluções culturais, ele queria descobrir o seguinte, mas será que tem alguma coisa, algum ponto em comum dessas grandes revoluções culturais, dessas modificações que nós vivenciamos? Ele analisa a fundo 3 grandes revoluções culturais. O duelo, que hoje é que faz duelo, né? Claro, né, não é mais como se fazia antigamente, pode acontecer uma vez ou outra na face da Terra, mas ele analisa também os pés das chinesas, eles eram enfaixados e não eram assim para baixo, era para cima, né, enfaixamento dos pés das chinesas, ainda temos, mas não é mais como existia antigamente, e ele faz uma análise também dos crimes de honra, como a gente teve até o dia 1º de agosto de 2023, a legítima defesa da honra no Brasil, né? Nós não temos mais juridicamente, o que não significa que os homens não continuem matando mulheres sob o pretexto de estarem lavando sua própria honra. Mas, se fizerem isso agora, pelo menos vão ser condenados diferentemente do que acontecia anteriormente. Mas ele faz essa análise dessas 3 grandes revoluções culturais, e ele, então, chega a uma conclusão de que sim, tem um
sentimento, que eu já estou até falando sentimento, né, que está em comum em todas essas três questões e que vão fazer com que elas deixem de existir. Esse sentimento é um sentimento coletivo, mas é um sentimento individual também. A gente pode fazer o mesmo teste quando a gente fala individualmente, que é a questão da vergonha. Então, o ponto principal que ele analisa é exatamente isso. Quando aquela sociedade sente vergonha do quadro de existência daquela situação, é quando efetivamente se muda. E a mesma coisa na nossa vida pessoal, né? Somente quando a gente sente vergonha de uma coisa é que a gente se decide realmente a mudar. Então, este é o quadro que a gente precisa aqui no Brasil. A gente tem que ter vergonha de ter uma lei como a Lei Maria da Penha sendo desacreditada, inclusive, e a própria Maria da Penha, né, só para a gente constar aqui, tendo que ter medida protetiva de urgência, porque ela não consegue mais sair na rua sem se sentir ameaçada, né, sem se sentir protegida, ela se sente desprotegida. Então, olha o absurdo que nós estamos vivendo, um paradoxo, em que nós temos uma lei, e graças a Maria da Penha Maia Fernandes, que vai até Comissão Interamericana de Direitos Humanos para dizer o que estava acontecendo com a situação dela, que ela foi 2 vezes, né, vítima de tentativa de feminicídio, e hoje, 18 anos, ela precisando de medida protetiva de urgência, né? Então, a gente tem que ter vergonha dessa sociedade que a gente vive e precisamos, com isso, sim, alterar toda essa condição. Então, fico por aqui agradecendo muito a oportunidade que vocês me deram. Obrigada. Maravilhosa, Alice Bianchini, adorei sua fala Duas também. coisas, né? O nome do Claro. autor deste livro, do Código de Honra, É APA, com A e H no final. APA. É um livro fantástico, vale muito a pena ler. Código de Honra. APA. Ele foi prêmio Nobel durante, não me lembro agora de que ano, mas mas vai excelente. passar também essas decisões que tu referiste. Ah, tá bom. Com certeza. Até porque eu tenho uma situação exatamente igual. Ela deixou passar Opa. anos por não ter coragem de cobrar os alimentos por medo do marido. Olha, então tá vendo? Situação idêntica. Daí prescreve, né? Daí prescreveu um período, porque ela não cobrou, agora é lutar pela não prescrição daquele período, porque ela não tinha condições de exercer o seu direito, né? Acho que é uma decisão bem legal. Não, por favor, caminha se me fizesse favor. Com certeza. Só aprendi contigo hoje, para variar. Mas eu também, professora Maria Berenice, com certeza. Imagina para nós, foi uma honra de aprender com as duas. Alice, muito obrigada pela sua contribuição também, que fala maravilhosa, potente. Muita coisa que você fala ali também, eu tenho falado bastante com relação à medida protetiva também, que é algo que a gente precisa de bater na tecla, que a medida protetiva, ela salva a vida sim, porque também a gente vê muitas vezes, somente na mídia, né, trazendo aí notícias que acabam as mulheres desacreditando na proteção da medida protetiva, e a gente vê que o maior número de feminicídios no Brasil, as mulheres nunca pediram a medida protetiva, né? Então, a gente precisa de ainda bater, que as mulheres tenham consciência, né, de que a medida protetiva ainda é o meio mais eficaz de proteção dessas mulheres. E também eu acho importante a gente falar também muito que a gente tem que tirar muito está enraizado, naturalizado dos crimes que a gente vem sofrendo, principalmente a violência psicológica, que é algo novo, né, no nosso Código Penal, mas assim, que as mulheres vêm sofrendo muito, né, há muitos anos, e é muito importante hoje essa tipificação e as mulheres reconhecerem essas violências hoje psicológicas, como a gente também falar dos crimes passionais, do relacionamento abusivo, porque, né, igual você mesmo falou, é algo que é premeditado e a mulher às vezes consegue evitar a chegar no feminicídio, que são os crimes horrorosos, né, que muitas vezes são passionais, que é a não aceitação do término, né, que o homem achar que a mulher é uma posse dele, é aquele ciúmes também doentio, patológico, então que às vezes a mulher consegue também, às vezes, evitar chegar em certas situações, ela consegue às vezes identificar antes de um envolvimento até mais aprofundado sentimentalmente com aquele companheiro, parar de naturalizar aquele ciúmes que a gente vê que não é saudável, né? Porque às vezes a mulher acha que aquilo é autocuidado, e não é, né? Aquele controle. E a gente tem que realmente trabalhar muito na prevenção, falar muito nas escolas,
Porque o relacionamento abusivo ele começa já na adolescência. Então, se a gente precisa falar disso, porque a gente evita esses relacionamentos abusivos e que chegue até um feminicídio, né? Que é muito triste, que é quando é a última palavra do homem sobre a mulher, né? Que é quando ele realmente acaba com a vida daquela mulher, né? Que não tem mais o que fazer. E muito obrigada às duas pela fala. Alice e Maria Berenice foram assim, sensacionais. Vocês não estão vendo aqui no YouTube, tem vários elogios, tá, para vocês. Temos mais de 70 pessoas assistindo vocês aqui, ó, 15 para as 9 da noite, numa segunda-feira. Que bom, todas elas agradecendo, parabenizando a fala de vocês, que estão aprendendo muito com vocês. Estou trazendo um pouquinho aqui da fala, né, de quem está participando. Obrigada a todas pela presença, também que estão aqui com a gente até agora. Quero deixar registrada a presença, porque Maria Berenice e Alice, contar para vocês rapidinho aqui, a Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher aqui na UAB Minas é algo novo que a gente trouxe agora nessa gestão, né? Eu sou vice-presidente na seccional de Minas e sou presidente dessa comissão aqui em Contagem, e hoje nós estamos tendo comissões aqui nas cidades também de Minas, e quero registrar a presença da presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da UAB de Uberlândia, que ela divulgou o evento e ficou muito feliz em saber que vocês estariam aqui hoje, está participando. Temos também a presidente que eu vi aqui de Itaúna, que comentou. Então, assim, obrigada a todos pela participação. Levem também elas aí na subseção de vocês, que elas são incríveis e têm muito a acrescentar para todas nós. Né? É muito bom a gente estar aqui virtual, porque eu vi aqui gente de São Paulo comentando, de outros estados, e que bom que a tecnologia traz isso para a gente, né? Porque às vezes é difícil, né, poder estar em todos os locais, a internet ela consegue nos ajudar com isso, e eu tenho certeza que muitas mulheres vão sair assim, como eu, assim, feliz desse momento, desse evento, nesse mês, né? Que a gente tem ouvido duas mulheres referência que trouxe ali aqui para a gente questões de prática, do dia a dia, da evolução no direito, a questão do protocolo, né, Alice, que a gente precisa estudar, não só também as advogadas, também o judiciário, porque às vezes a gente até traz o protocolo nas nossas petições, mas o judiciário não tem conhecimento, principalmente no interior, né? A gente vê que não tem conhecimento nenhum com relação ao protocolo ainda. Espero que ele chegue a todos os juízes, a todos os cantos, a toda a advocacia, para que eu tenho certeza que a gente conseguir aprender com o protocolo, a gente tem muito a melhorar no judiciário, a gente tem muito a salvar mulheres, né, vítimas de violência. Então, eu deixo aqui o meu obrigada, minha satisfação pessoal e profissional dessa noite. Estou muito realizada com vocês aqui. Muito obrigada mesmo, tá? Uma boa noite para vocês. Agora eu vou deixar a Gabriela e a Kenny também fazer a despedida, vocês também, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Quero agradecer a professora Maria Berenice, a professora Alice, que aceitaram prontamente o nosso pedido. A professora Maria Berenice falou assim, eu não vou poder ir porque é presencial. Eu tô assim, não vai ser presencial, vai ser online, então vai ser possível. Então, rapidamente, ela se prontificou a estar participando numa segunda-feira, estamos aqui até 9 horas da noite. Eu estou muito feliz, é uma satisfação, como a Mariane falou, para nós, tanto pessoal quanto profissional, estar ladeada de mulheres incríveis como vocês, como a Gabi, que também é uma de nossas referências. Como a Gabi falou, hoje é um dia muito emblemático, que são duas datas, tanto da lei, aniversário da lei de alienação parental, como do Dia da Internacional, né, da Mulher, do direito das mulheres. Então, é uma honra estar recebendo. E foi coincidência quando a gente olhou a data, marcou a data, a gente não tinha visto que seria uma data tão emblemática como essa, e estar ladeada de pessoas que são referência para nós é maravilhoso. Gente, eu tenho certeza absoluta que você vai acabar de assistir esse vídeo, vai esperar ele renderizar lá no YouTube da OAB Contagem e vai compartilhar ele com todo mundo, porque eu tenho certeza que pelo menos eu que estou aqui com o meu caderninho cheio de coisas, porque a doutora Alice sempre nos surpreende e se supera, porque todas as vezes que a gente ouve ela, a gente sai aprendendo cada vez mais. Aí
aqui com Maria Berenice e doutora Alice, a gente sai aqui com o caderninho e a mente fervilhando. Então, a gente depois vai assistir cada vez mais esse vídeo e compartilhar com todo mundo. Eu quero agradecer a doutora Ariane e a doutora Kênia pela oportunidade de mediar esse painel e dizer que doutora Alice e doutora Maria Berenice, não tem como a gente que atua em famílias, sucessões, violências contra as mulheres, direitos fundamentais a todas as pessoas, não ouvirmos vocês e não sairmos daqui mais cheias e mais interessadas em continuar fazendo o que a gente está fazendo. Porque a gente sabe que vocês, igual a Andréa Pachá fala, nós mulheres do século passado, né? Ela traz esse livro, mas vocês sedimentam um caminho muito próspero para que a gente possa correr, porque vocês deram passos largos. Então, eu quero agradecer a vocês que nessa segunda seguraram um público de mais de 70 pessoas no YouTube até agora, e são pessoas que eu tenho certeza que estão interessadas em continuar nesse trabalho incansável de direitos a todas, todos e todes, para que a gente possa alcançar igualdade num sentido substantivo e real para todas as famílias. Então, eu quero agradecer a você que está nos assistindo, aproveite e compartilhe esse vídeo e aproveite também todos os outros eventos que tem na subseção de Contagem, que é uma subseção aberta, uma subseção, vamos dizer, mulherificada, que trabalha para todas as pessoas e tem como presidente nas suas comissões um número muito grande de mulheres. Então, eu posso dizer que a nossa casa é uma casa aberta para nós. Um beijo em vocês, muito boa noite, excelente semana nessa última semana do mês da advocacia. Tchau, Gabriela, tchau. muito obrigada também, viu, por mediar o painel. Sem você, esse evento não estaria tão perfeito, você também faz diferença nesse evento. Você que é uma representatividade aqui para a gente no direito das famílias, na violência contra mulheres e meninas, com essa advocacia humanizada, racializada. Parabéns também, Gabriela, pelo seu trabalho. Eu aprendo com você todos os dias, eu sempre te falo isso, minha amiga, e é uma honra ter você aqui com a gente, que não só a Maria Berenice, como a doutora Alice Bianchini, você também é uma advogada referência para todas nós. Verdade. Exatamente. Um beijo, Boa noite, querida. obrigada. Beijo. Boa Tchau. noite. Nada, Tchau. tchau.